vou fazer uma mensagem bem curta. A gente tem pouco tempo. Graças ao Senhor, eu acho que é o Espírito do Senhor que faz as coisas acontecerem dessa forma. Essa mensagem é uma mensagem bastante dura. Eu achei essa mensagem bastante dura, né? Uma mensagem que bate em princípios é sempre uma mensagem dura. Porque não tem como você escapar, né? Não tem como você falar, olha, irmãos, é mais ou menos assim. Não tem como você fazer isso. Você acaba tendo que ser muito claro e muito direto. E essa é uma mensagem que fala sobre princípios. É uma mensagem que fala sobre Gálatas. E Gálatas é um livro que vai falar sobre como é o viver cristão. São as bases do viver cristão. E Gálatas é uma epístola que ela acontece num momento não tão interessante para a igreja em Gálatas. Tinha os judaizantes ali, e o Paulo está tendo que escrever pensando em como combater essa onda, como vencer a religiosidade dentro da igreja em Gálatas, como vencer aquela religiosidade que atacava o evangelho de Cristo ali dentro, que atacava o evangelho neotestamentário ali dentro. Então, quando Paulo escreve a epístola a Gálatas, ele está ressaltando os principais pontos da igreja ali naquele lugar. Olha, irmãos, ele está falando assim, gente, volta para a simplicidade. Não caiam em falares que não são falares de Cristo. E voltem para o evangelho que eu apresentei para vocês. E graças a isso, essa epístola, ela traz para a gente pontos que nós temos que guardar no nosso coração. Irmãos, graças ao Senhor, eu estou falando aqui, é uma coisa que todos nós temos que guardar no nosso coração. É uma coisa que a gente deveria trabalhar nas reuniões de casa, de fato, esses pontos. Mas assim, toda hora a gente tem que relembrar isso. Para nós mesmos. Mas faz muito tempo que eu... Irmãos, todo tempo a gente tem que ser relembrado disso daqui. Todo tempo isso daqui tem que estar na nossa frente. Quem é o Senhor? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Qual que é o alvo do Senhor com tudo isso? Qual que é o ponto da economia dele? Como que ele quer nos usar para alcançar seus objetivos? Isso tem que estar claro na nossa mente. Os irmãos falam que é ter a visão, né? Ter uma visão clara daquilo que o Senhor pretende no seu coração. Senhor Jesus. A gente vai começar, irmãos, lendo o versículo de Jeremias 1, 5a. Jeremias 1, 5a. Amém. Senhor Jesus, podem ler, irmãos. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Agora vamos para Gálatas, irmãos. Dê o capítulo 1, versículo 15 e 16, parte A. Bem parecido, né? Amém. Senhor Jesus. Dois chamados, Elias e Paulo. Amém. Senhor Jesus. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Senhor Jesus. Então aqui a gente tem um princípio já muito importante. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes das coisas existirem, antes de existir o tempo, Deus já tinha nos escolhido. No coração dele, irmãos, ele sabia quem era você, ele sabia onde você ia nascer, ele sabia como ia ser a sua vida, porque ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. E mesmo assim ele falou, olha, eu quero essa pessoa para mim. Amém? Amém? Isso foi antes de todas as coisas. Ele escolheu cada um de nós. Mas mais do que isso, ele esperou você nascer. E quando você nasceu, ele falou assim, olha, esse aqui, ninguém pode fazer nada com ele, porque esse aqui eu separei. Esse aqui, ele já tem dono. Então ele nos escolheu e nos separou. Graças ao Senhor. Depois, quando você alcança uma certa maturidade, ele vai e te chama, fala, olha, vem porque eu te comprei. Então são 3 processos separados. Primeiro, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Depois ele nos separou ao nós nascermos. E depois ele nos chamou para sermos seus filhos. Grandes coisas, né, irmãos?
Pode parecer pouco, irmãos, às vezes, porque assim, quando a gente fala, não dá a impressão do quanto é grande isso. Mas eu acho que é por causa da nossa pequenez, porque a gente não consegue compreender o quanto isso é fantástico. É Deus, aquele que criou o universo todo. Antes dele criar o universo, ele já estava pensando em você, sabe? Ele já sabia quem era você e ele já queria você. Em meio a tantos outros que ele podia escolher, melhores do que a gente, ele nos escolheu. E depois, quando você nasceu, ele falou assim, muitas coisas podiam acontecer, irmãos, naquele momento que você nasceu. Muitas coisas podiam ter acontecido antes de você conhecer o Senhor. Mas ele falou, não, esse aqui é meu. E ele te protegeu, e ele guiou a sua vida. Aleluia. Desde aquele primeiro momento. Aleluia. Novamente, o Criador do Universo, ele escolheu parar tudo e falar assim, não, esse aqui eu vou cuidar especialmente. Aleluia. Ele é especial. Amém. E depois ele fez um chamamento. Amém. Olha, não é apenas eu não te escolhi, mas eu te escolhi com objetivo, você vai ser meu filho. Daí ele te chama. O chamar é isso, irmãos. Ele fala assim, olha, você vem aqui, agora eu vou te fazer meu filho. Eu vou te dar uma vida nova para dentro de você. Aleluia. Vocês entenderam isso? Amém. Eu acho que entender isso é o principal. Sim, é sempre o principal. E daí tem aquela outra coisa. Para que isso? Para que Deus fez tudo isso? Deus tem objetivos. Deus tem uma meta. Para que Deus te chamou? Para que Ele escolheu, separou e depois chamou? Simplesmente porque Ele te ama. Isso é um ponto importante. Mas segundo, irmãos, para que Ele se expresse em você. Deus quer ter uma expressão nessa terra e para isso Ele precisa de nós. Ele quer que nós sejamos os seus ministros. Nós sejamos aqueles que representam o Senhor nessa terra. Isso é grandioso, não é? Vamos de novo, recapitular. Ele separou antes da fundação do mundo. Aliás, Ele escolheu antes da fundação do mundo, separou a hora que você nasceu, te chamou para ser filho dele, e agora Ele quer que você seja o representante dele nessa terra. Então assim, Ele quer que você fique a carinha dele. A hora que as pessoas olham para você e falam, olha, lá vem o emissário de Deus, o representante de Deus nessa terra. Então, Ele quer te transformar, Ele quer te deixar com a cara do Senhor, para que as pessoas tenham acesso a Deus através de você. Você é um caminho para as pessoas acessarem a Deus. Que honra e que responsabilidade. Mas a responsabilidade é enorme, mas a honra é tão grande que, nossa, a gente pensa assim, nossa, se a gente percebesse por um segundo esse processo inteiro. É que, novamente, a nossa mente, eu acho que ela é muito pequena para a gente entender todo o processo que o Senhor passou por nós. E, de fato, o Senhor nos separou e Ele está fazendo algo maravilhoso. E, bom, Paulo, ele também foi um homem separado, também foi um homem chamado, ele recebeu um chamamento muito especial, não é? Os irmãos conhecem o chamamento de Paulo, ele era uma pessoa que matava cristãos, né? O que era uma coisa, como eu posso dizer... Era uma coisa boa aos olhos da religião naquele momento. Matava em nome de Deus. Matava em nome de Deus, né? Então era uma pessoa ultra religiosa, uma pessoa que amava, zelosa da fé a ponto de matar os outros por causa disso, né? Então era uma pessoa toda zelosa da fé, mas obviamente não tinha clareza do Senhor, porque o Senhor ainda não havia chamado. E ele estava indo para Damasco para matar cristãos. E daí uma grande luz brilhou ao seu redor. E o Senhor chamou ele de uma maneira toda especial. Ele falou, olha, por que tu me persegues? E daí ele conseguiu ver Paulo, apesar das escamas afetarem seus olhos, ele parou de enxergar naquele momento, mas ele abriu seus olhos também. Ele passou a enxergar Deus, ele passou a enxergar a igreja, ele passou a perceber os irmãos. Glória a Deus. E a partir daquele momento, a partir daquele chamado, ele foi para Damasco. Em Damasco ele foi cuidado pelos irmãos. E depois ele não voltou para Jerusalém. Para onde ele foi depois disso? Depois disso ele foi para a Arábia. A Arábia é um lugar desértico, irmãos. Hoje em dia a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Você olha para Dubai, Arábia Saudita, você vê aquele monte de prédio gigante. Irmãos, a Arábia é um deserto. E não tinha ninguém ali. E foi um bom lugar para Paulo ter uma comunhão direta com Deus.
Ali, Paulo teve uma comunhão direta com Deus. O Senhor se revelou para Paulo. Amém? Amém. Aleluia. É importante, irmãos, isso é mais um princípio do Senhor. Você precisa ter um tempo frente a frente com o Senhor. Aleluia. Nós precisamos ter um tempo frente a frente com Deus. Amém. Irmãos, a Maga deu o testemunho dela de acordar de madrugada. As pessoas, cada um tem sua... O Milton também acorda de madrugada, não é? Irmãos, cada um tem sua... Não dorme, né? Vai direto orando. As pessoas têm suas experiências, né? Suas diferentes experiências diretamente com o Senhor, mas é necessário que nós tenhamos um tempo entre nós e Deus. Amém. O Senhor poder se revelar de uma forma única para você. Amém. Porque o Senhor, Ele quer isso. Ele quer se mostrar de uma forma para você que Ele não vai se mostrar para outra pessoa. Ele só vai se mostrar daquele jeito para você. Amém. Irmãos, isso é muito importante. A gente tem aqui na igreja vários irmãos que servem o Senhor. E quando eles estão juntos, a gente percebe isso com tanta clareza. Cada um vê o Senhor de uma forma tão única, não é? Sim. Tão diferente. Amém. Você pega a hora que o Daniel fala, a hora que o Romildo fala, são dois senhores completamente diferentes. E eles se completam. Aleluia. A hora que o Paulo fala é outro Senhor, a hora que eles falam, e eles vão se completando, e a gente vai vendo o Senhor, né, nisso. Graças ao Senhor, porque cada um tem uma vida diante de Deus. Amém. E o Senhor se revela para cada um. Amém. Graças ao Senhor. Deus. Então, irmãos, importante ter um tempo de comunhão com Deus. Amém. Esses são os princípios da vida da igreja. Amém. Todos nós precisamos estar frente a frente com o Senhor. Amém. Todos os dias. Amém. O tempo todo. Aí vem o segundo ponto. Porque Deus, o Senhor se revela. Sim. Irmãos, isso é muito bom. Amém. O Senhor se revela. Amém. Mas se você ficar nisso, isso vai te matar. Sim. Esse também é um princípio. Sim. Se você pegar essa revelação e subir em cima de um monte e guardar essa revelação para você, irmãos, essa revelação vai te matar. Essa revelação vai acabar com a sua vida cristã. Essa revelação não é para você. Essa revelação é para a igreja. Aleluia. Amém. Essa revelação é para todos nós. Amém. Então, pega essa revelação e traz para a comunhão. Amém. E coordena com os irmãos. Esse é um princípio importantíssimo. Irmãos, tudo deve ser feito a partir da verdade. Tudo deve ser feito a partir da revelação que o Senhor te dá. Mas tudo deve ser feito em comunhão e coordenação. Amém. Isso não pode nos escapar. Porque o Senhor, Ele precisa edificar a sua casa. Aleluia. O Senhor precisa edificar o seu corpo. Amém. E não há edificação sem comunhão e coordenação. Amém. Esses são princípios importantíssimos. Então, irmãos, a gente precisa estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Isso tanto aqui nas reuniões como nos serviços. Nós precisamos estar juntos de mão dada para ter força. Sabe, irmãos? E não apenas para isso, porque a gente já teve algumas experiências nesse sentido no passado distante. Tem coisas que você olha e fala assim: irmão, legal, isso é verdade. Traz para a comunhão, vamos conversar sobre isso. Não é? Sim. Irmãos, não é que o que você está falando é ruim, mas você tem que trazer para a comunhão. E daí na comunhão os irmãos vão falar assim: irmão, daqui a um tempo você fala isso de novo. Não acontece isso? Sim. Acontece, irmãos. Coisas que são boas, palavras que são boas, mas às vezes não é a hora. Sim. E na comunhão os irmãos falam: irmão, amém, a gente é um, mas daqui a alguns anos você fala isso de novo. Isso acontece, irmãos. Por quê? Porque a edificação é mais importante. Sim. Amém. O crescimento da igreja é mais importante. E a igreja só cresce em tempos de paz. Amém. Então a paz é importante. Amém. Por isso nós temos que construir uma igreja que sobrevive em tempos de paz. Amém. Senhor Jesus. Amém. Gálatas 2:4, vamos ver? Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Irmãos, fomos libertados pelo Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Amém. Nós fomos libertados pelo Senhor. A gente tem que ver o seguinte: liberdade, irmãos, é alegria.
Liberdade é alegria, é felicidade. Amém. A comunhão com os santos e a comunhão com Deus tem que te dar felicidade. Uma vez um irmão numa conferência de jovens falou: irmão, você está feliz? Daí, começo de conferência, irmãos falam: mais ou menos. Ser feliz é uma obrigação do cristão. Ser feliz é uma obrigação. Alegrai-vos no Senhor, é uma ordem. Está no imperativo esse verbo. Alegrai-vos, é uma ordem, não é? Sim. Então, irmãos, regozijai-vos sempre, é uma ordem. Orar é necessário, tudo dá graça. Tudo dá graça. A alegria é uma obrigação do cristão. E é difícil ser alegre. É difícil ser alegre, mas é uma obrigação do cristão. Então, assim, se tem alguma coisa no teu serviço, se tem alguma coisa na tua comunhão com os santos, se tem alguma coisa na tua comunhão com Deus que está te impedindo de ser feliz, isso tem que ser tratado. Esse é outro princípio. Se nós somos chamados para a liberdade, a escravidão, a tristeza da escravidão não tem lugar. Então nós precisamos ser felizes, principalmente na comunhão com os santos, principalmente no nosso serviço e principalmente na nossa comunhão com Deus. Porque esse é o viver cristão normal. Irmão, mas aquele irmão, trata. Vai lá e pergunta: irmão, isso está acontecendo, isso está certo? O que está acontecendo? Trata. Não deu certo, chama os irmãos, conversa. Não deixe as coisas passarem. Por quê? Porque na igreja, no corpo de Cristo, você tem que ter felicidade. Amém. É uma obrigação sua, irmãos. O Senhor quer isso de você. Não, vamos ser mais amorosos em relação a isso. Nosso Deus é nosso Pai. Sim. Vocês, a maior parte dos irmãos que são pais, você quer seu filho triste? Não. A única coisa que ele quer é ver você feliz. Sim. E ver você feliz perto dele. Sim. Daí você está perto dele, está triste, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Então o Senhor quer isso, Ele quer ver você feliz. Amém. Então nós temos que cooperar com essa felicidade. Se tem alguma coisa que te entristece, irmão, trata, resolve o problema. Mas o Senhor, Ele quer a tua felicidade. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. A gente vai ler bastante, meus irmãos. Rapidamente, mas bastante. E aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. A verdade da economia neotestamentária de Deus é inegociável. Aleluia. Isso é um ponto importante. Sim. A gente não pode voltar ao Velho Testamento. A gente não pode voltar para a Antiga Aliança. Sim. O Senhor te salvou. Aleluia. Esse é um ponto importante. Sim. O irmão compartilhou antes do velório sobre isso, sobre a questão da salvação. Sim. Muitas vezes a gente, por vergonha, e daí a gente vai falar daqui a pouco sobre Pedro e sobre essa questão, a gente acaba sendo conduzido a falsear certas verdades do Evangelho. Sim. A gente fala assim: mas olha... Não, irmãos, a verdade do Evangelho é inegociável. Aleluia. Inegociável. Verdade. O Senhor morreu por você. Sim. Ele te salvou. O sangue dele cobriu seus pecados. Mas eu cometi... Irmão, o sangue do Senhor cobriu teus pecados. Amém. Se você tiver algo mais poderoso que isso, pode quebrar essa bênção. Verdade. Mas eu acho que não existe poder maior que esse no universo. Amém. É uma coisa que está no meu coração. Sim. Não existe poder maior que esse no universo. Verdade. Então, o Senhor te salvou, baseado no sangue dele, baseado na obra dele. Sim. Nada é mais forte que isso. Aleluia. E é baseado nisso que nós nos achegamos junto a Deus. É verdade. E nada pode nos separar do Evangelho de Cristo. Amém. Nada pode nos separar do Evangelho de Cristo. Amém. Porque nós temos direito ao sangue dele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Isso não é para a gente ser orgulhoso ou arrogante, que a gente às vezes é. Amém? Assim, eu estou aqui, a gente está falando rápido, então não tem tempo de eu ficar floreando muito. A gente às vezes é arrogante, às vezes a gente é orgulhoso, porque a palavra da igreja é muito legal. Verdade. E assim, ao ponto que os irmãos começam a conversar com outros irmãos, você fala assim: nossa, mas a gente tem uma palavra. Olha, irmão, isso daí, deixa eu mostrar para você na Bíblia o quanto você está errado. Irmãos, é com amor. Sim.
O amor é a base do Evangelho. Amém. O Senhor nos amou. Nós não somos nada, né? Os irmãos sabem que vocês foram escolhidos, separados, amém. Mas todos nós éramos material para o lago de fogo. A obra é dele, foi pela misericórdia dele, foi pela obra dele. Aqui. Amém. Então, assim, o que nós não temos nada a mais do que as outras pessoas. Então, assim, foi graças a ele que nós tivemos acesso a tudo isso. Então, somos como pecadores que graças ganharam, e a gente não pode esquecer disso. Nosso passado é um passado de pecadores. Então, tenhamos essa realidade dentro de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Vamos lendo aos pouquinhos, irmãos. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a questão aqui é o seguinte: todos nós somos usados pelo Senhor. Sim. Todos nós. Amém. E só que a gente tem que ter as noções, algumas noções básicas de como funcionam as coisas. Sim. O Senhor tem colocado para vocês, para nós, para todos nós, diferentes ministérios. Amém por esses ministérios. Amém. Sabe, se apeguem a eles. E saibam conversar entre si nesses ministérios. Tem irmãos cheios de vida. O irmão chega em você e conversa sobre o seu ministério. E daí vocês conversam de igual para igual. É assim que funciona na vida da igreja. Amém? Amém. Não vou me estender muito nesse ponto, irmãos. Gálatas 2, 7 e 9. Gálatas 2, 7 e 9. 7 a 9. Quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Aqui a gente está falando de respeito entre os irmãos. Existe um respeito entre Paulo, Pedro, João. Todos eles tinham ministérios ali. São ministérios completamente diferentes. Um para a circuncisão, outro para a incircuncisão. Sim. E assim, olha, o que o Pedro faz em relação a isso? Pedro, Tiago, Barnabé. Falou, Paulo e Barnabé, a gente está junto. Vocês vão, Sim. a gente fica. Sim. Amém. A gente está junto. Estende a destra da comunhão e vai. E vai. Não é tipo, olha, vocês vão fazer desse jeito. Não, meu ministério, o seu é outro. Amém. Graças ao Senhor. Amém. O Senhor tem designado dessa forma. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Gálatas 2, 11 e 14. 11 até 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeus, vive com os gentios e não com o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É muito forte o que Paulo fala para Pedro. E Pedro é uma coluna da igreja. Paulo tinha acabado de falar isso. Pedro é uma coluna da igreja. Senhor Jesus. No estudo diário de semana, eu falo, essa mensagem é muito forte. Essa mensagem é muito dura. Mas graças ao Senhor. Graças ao Senhor, mas é uma mensagem muito dura. O irmão fala assim, olha, Pedro se tornou irrepreensível. Por isso ele foi repreendido. Irmãos, todos nós erramos. Verdade.
o que nós mais fazemos é errar. Eu acho que faz parte do pecado original, faz parte da nossa própria carne. Mas a gente erra. E a gente erra constantemente. O que nós mais fazemos é errar. E vira e mexe, a gente é irrepreensível. E aí, o que os irmãos têm que fazer a respeito disso? Não se prender. Uau! Amém. Né? Sabe, não é uma coisa, não era para ser algo absurdo, era para ser algo normal. Só está trazendo pro trilho. Irmãos, olha, aqui tá errado, mas volta. E a gente novamente, a maior parte dos irmãos aqui são pais, são mães. O que a gente faz com nossos filhos? Cabeção, não é assim que faz, não é por, eu sou terrível, não, é porque eu amo. Amém. Então a questão da repreensão é necessária. Obviamente Paulo também não estava certo da maneira como ele agiu. Ele levantou na presença de todos. Paulo, pelo que a gente conhece na Bíblia, Pedro estava crescido. Pedro estava crescido. Pedro pegava a Pegava a espada e dava na mente dele. Mas o Paulo, pelo que a gente vê nos evangelhos, ele era uma pessoa bastante ríspida e bastante direta. Muito franco, muito claro. Sim. Né, às vezes muito cruel, assim, não vamos apaziguar tudo isso. O começo de Paulo, o Paulo jovem, é um Paulo difícil de lidar. Mas o Paulo velho é fantástico. Paulo velho é fantástico. A maturidade é algo maravilhoso. A maturidade é algo maravilhoso. O Senhor trabalha essa maturidade em nós. Mas o Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo, de uma maneira super ríspida. Pedro não reagiu porque Pedro era extremamente crescido. Pedro era uma pessoa fantástica. Mas a gente tem que repreender os irmãos, obviamente, mas com sabedoria e brandura. Sim. Irmãos, tem um princípio aqui. Tira o irmão do meio. Conversa à parte. Nunca na frente de outros irmãos. Sempre com amor. E a tua noção tem que ser assim: eu não quero destruir, eu quero consertar. A gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que amar o irmão. Então, se a gente tem um amor pelo irmão, a gente tem que pegar ele e falar: irmão, desse jeito está errado, vamos tentar de outro jeito. Quer ajuda? Né? Vamos dar mão, a gente caminha junto. Não é? Então, graças ao Senhor, esse é um princípio da vida da igreja. Depois começa, o irmão levanta 14 diamantes no capítulo 6, é uma conferência, né? Uma conferência, 14, dá para fazer 14 mensagens, né? Ele levanta 14 diamantes. A hora que eu vi esse dia do estudo diário, eu falei: meu Deus, que o Senhor, como que eu faço isso? E eu decidi fazer o seguinte: eu peguei o que eu desfrutei essa semana do Senhor e vou tocar em alguns desses diamantes, não vou tocar em todos, porque não tem como, nem se fosse uma reunião comum de sábado, não teria como. Então eu vou tocar só em alguns deles. Primeiro ponto, irmãos, que me toca bastante é a questão da lei de Cristo, que é o segundo versículo de Gálatas 6, que o Evangelho de Cristo, irmãos, ele é o Evangelho que nos leva a socorrer os irmãos. Não apenas socorrer, mas carregar as cargas junto com eles. Então, como você sabe se Cristo está crescendo em você? Se você está querendo carregar as coisas junto. Se você quer ajudar. Não é você falar para o irmão que ele está errado. Não é você ficar apontando para o meu irmão: não carrega desse jeito, carrega de outro. É você juntar dele, do lado dele, e falar: irmão, eu estou junto aqui. Vamos carregar junto isso. Então, essa é a lei de Cristo. Isso é importantíssimo. Quando eu falo de evangelho neotestamentário e evangelho velho testamentário, a velha aliança, da nova aliança, a gente está falando dessa lei. Essa é a lei que restou para a gente: amar os irmãos. Essa é a nossa lei. Então, isso deve estar no nosso coração. O segundo ponto que eu toco bastante é o Gálatas 6,7, que fala sobre o mundo. Irmãos, sobre o mundo, eu conversei bastante com alguns irmãos essa semana sobre mundo, porque é um ponto que me toca muito já há muito tempo, que a ideia de cosmos, a ideia de um sistema maligno que nos cerca,
às vezes a gente não vê isso com clareza. A gente fixa o nosso olhar no pecado, porque o pecado é muito visível. O pecado é visível. Mas a maior parte do tempo, o que nos mata não é o pecado. O pecado é ruim. Deixa eu deixar claro isso antes que alguém entenda errado. O pecado é ruim, o pecado te afasta de Deus, o pecado rompe a sua comunhão com Deus. Sim. Amém? Amém. Voltando agora. Mas o nosso olhar não pode ser só esse. Satanás ele não age só dessa maneira. Satanás é muito mais esperto do que a gente pode imaginar. Tudo o que está à sua volta, fora a igreja, é bolado. Todo esse sistema é baseado na vontade de Satanás. Ele criou, ele formou, ele conduziu e está moldando esse sistema. E daí a gente olha para as questões mais absurdas e tal, e das questões de pecado muito grave, e daí a gente pensa, nossa, olha, isso daí é Satanás, isso é claro para a gente. A questão é, tem muita coisa que passa e que você não percebe. E é nesse ponto que a gente é conduzido a uma vida longe de Deus, no geral. Obviamente, novamente, o pecado é ruim, mas tem algumas coisas que nos conduzem a uma vida longe de Deus. E eu falo por experiência própria. Eu trabalho 60 horas por semana. E meu tempo com o Senhor. Não é? Mas é uma coisa boa, eu estou trabalhando, é uma coisa certa. O Senhor mandou eu trabalhar. Não é? Esse sistema, irmãos, ele afasta a gente de Deus. O tempo todo. E a gente não percebe. E a gente, se bobear, a gente fala que é o certo. Se bobear, a gente defende isso com unhas e dentes. Verdade. Irmãos, esse sistema é demoníaco. Ele te afasta de Deus, ele te afasta da tua família, ele te afasta de tudo o que o Senhor quer. Porque você tem que passar a vida inteira trabalhando sem parar. Porque você tem que passar a vida inteira se desgastando com coisas. Deixa eu colocar o microfone um pouco mais para baixo. Se desgastando com coisas que não fazem sentido. O irmão, na reunião passada, o irmão Daniel falou da novela e tal. Irmãos, a nossa vida, ela perde sentido, direto, o tempo todo. Às vezes com novela, às vezes com filme, às vezes com qualquer coisa. Não estou falando para vocês não assistirem, mas estou falando assim, a nossa vida é sem sentido. Por quê? Porque esse sistema ele nos leva a isso. Ele nos leva para longe de Deus. Ele nos ocupa. Ele tira os nossos alvos, ele nos distrai, ele nos leva para longe. Ele torna tudo, todas. Quando eu estava conversando com a Letícia sobre matéria do vestibular, e daí eu falei assim, olha, as relações das pessoas, as relações interpessoais hoje, elas não existem. Elas não existem. As pessoas não sabem nem o nome das pessoas que estão ao lado. Verdade. Quantos aqui sabem o nome dos vizinhos? Sabe? Esse sistema é maligno. Sim. E ele atinge mais a gente do que o pecado. É verdade. O pecado é grosseiro, o pecado nos afasta de Deus, mas o que está nos afastando no dia a dia de Deus? É esse mundo. Às vezes a gente pensa em Satanás quer, sei lá, que você venda a sua alma para ele, e daí você imagina já o Satanás com chifrinhos e rabinhos. Irmão, sério, Satanás é muito mais esperto que isso. Muito mais. Eu lembro que eu tive várias discussões com o Felipe sobre isso, né, Felipe? Tipo, Satanás ele não vai ser aquele que, sabe, aparece para você com chifres e fala, vem diabo. Não, irmãos, você já está no mundo dele. Você já está no mundo dele. Se você distrair por um segundo, ele já te pegou, já te capturou. Então, assim, eu acho, assim, no meu coração, esse é o ponto mais venenoso da estratégia de Satanás. Sim. Porque o pecado, mesmo quando a gente comete pecados, a gente sabe que a gente está cometendo. A gente sabe que é errado. A nossa consciência apita. Agora, o mundo, a tua consciência apita quando você fala assim, não, eu preciso trabalhar, então eu não vou hoje na reunião porque eu preciso trabalhar. Pô, não apita, faz parte. É a minha vida. Então, irmãos, tome cuidado.
Sim, amém. Eu acho que isso é importante. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu acho que esses são os dois pontos de Gálatas 6 que eu queria trazer. E para terminar, irmãos, como eu disse, uma mensagem bastante curta. Pelo amor do Senhor, hoje temos um novo caminho. Aleluia. Pela sua morte, nós fomos salvos. Amém. Irmãos, é imprescindível que a gente entenda: não é por você, não é tua força que te salvou. Amém. Não é porque você era bonzinho que o Senhor olhou e falou: não, esse aqui é bonzinho, eu gosto dele. Foi porque o Senhor quis, foi porque o Senhor teve misericórdia. Aleluia. Então foi pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém. Graça e misericórdia do Senhor te trouxeram aqui. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, não é mais pela lei, não é mais pelo Velho Testamento. E às vezes a gente simula, a gente faz aquilo que o Pedro fazia por amor. A gente fala assim: não, irmãos, a questão é o Espírito tem que habitar em você. Amém. A questão não é mais a lei, mas a questão é o Espírito habitar em você. Nós temos que ter um viver cada vez mais espiritual. A gente precisa estar mais voltado para o Senhor. E já faz algum tempo já que o Senhor tem falado para a gente o seguinte: se você viver perto do Senhor, se você viver perto da luz, as trevas não vão fazer parte da sua vida. Amém. O Senhor, Ele é inteiramente luz. Amém. Viva perto dEle e as trevas não vão fazer parte da sua vida. Então, irmãos, o que o Senhor tem falado para a gente hoje é isso: viva no Filho de Deus. Amém. Viva pela fé no Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia.